Bom, pessoal, antes de entrar para o cumprimento definitivo de sentença, vou fazer um vídeo mais rapidinho aqui para vocês. Dá para a gente falar sobre a documentação para o cumprimento provisório de sentença. O artigo 522, ele traz como documentação necessária para o cumprimento provisório de sentença, porque como ele é um cumprimento provisório, vão se formar novos autos, né? No cumprimento, no sistema eletrônico, pelo Projude, você faz um novo pedido e monta um novo processo, que é o cumprimento provisório de sentença. Vocês vão verificar que o código menciona que quando há o processo eletrônico, esses documentos eles são dispensados. No entanto, ainda assim, na prática, a gente costuma juntar a procuração, né, e o título executivo para pedir, lógico, o título executivo, a decisão a ser executada, esse título que é provisório, que está submetido a recurso. A gente junta, então, o título executivo e a procuração, mesmo diante dessa dispensa, até por uma questão de praticidade. No entanto, o artigo 522, ele traz no seu parágrafo único, ele menciona: não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópia das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, que nós advogados temos a prerrogativa de autenticar os documentos juntados nos autos, sob sua responsabilidade pessoal. Então, o inciso primeiro, ele fala a decisão exequenda, aquela decisão que é a sentença, o acórdão, a decisão interlocutória ou monocrática proferida pelo tribunal, que vai ser executada. Então, essa decisão que seria o próprio título, né? O título provisório que a gente chama. O inciso segundo, ele menciona a certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. Então, como nós falamos lá no início, para que a gente possa entrar com o cumprimento provisório de sentença, é imprescindível que o recurso interposto pela outra parte, ele não seja recebido no efeito suspensivo, porque o efeito suspensivo, ele veda o cumprimento provisório de sentença, justamente porque ele suspende aquela decisão. Então, aqui é necessário, sim, a certidão de que aquele recurso não foi recebido no efeito suspensivo. Então, é um dos documentos imprescindíveis para a interposição do cumprimento provisório de sentença, de que esse recurso não foi recebido no seu efeito suspensivo. O inciso terceiro menciona procurações outorgadas pelas partes, o que, eventual, na questão do processo eletrônico, ela é dispensada, no entanto, a gente acaba, por cautela, até colocando. A decisão de habilitação, se for o caso, essa decisão de habilitação, gente, é quando eventualmente houver o falecimento de alguma das partes, onde há necessidade da sucessão do processo pelos herdeiros. Então, nesse caso, daí sim, deve-se fazer a habilitação. E, no inciso 5º, facultativamente, outras pressas processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Muitas vezes, nesse momento de cumprimento provisório de sentença, a gente já traz a planilha do débito, a eventual condenação de reparação de danos ou eventual condenação de alimentos, a gente já traz a planilha atualizada. Então, esses são os documentos necessários para o cumprimento provisório de sentença. Nesse vídeo, a gente vai finalizar o cumprimento provisório de sentença. Então, só lembrando algumas questões pontuais, que o cumprimento provisório de sentença, ele é possível quando essa sentença está submetida a recurso que não tem efeito suspensivo, há essa possibilidade do cumprimento provisório. O que é provisório nesse caso é o título, tá? E não os atos, porque mesmo estando diante de um cumprimento provisório, o exequente, ele tem sim a possibilidade de conseguir, de adentrar no patrimônio do executado, de ter a eficácia do seu direito, de eventualmente tomar posse de imóveis, de ter atos executórios de forma definitiva. Então, a única coisa que nós temos aí de provisório é o título e não os atos. Os atos, eles são definitivos. Dentro do cumprimento provisório, o que difere ele do cumprimento definitivo? O cumprimento provisório, ele se difere do cumprimento definitivo porque ele corre sob responsabilidade do exequente. Eventuais danos sofridos pelo executado, se eventualmente essa sentença for reformada parcialmente ainda, os danos sofridos pelos executados terão que ser eventualmente reparados pelo exequente.
Então, existe essa responsabilidade do exequente dentro do cumprimento provisório de sentença e a necessidade de prestação de caução. O que seria a caução? A caução é a garantia trazida a juízo, garantindo ao executado que ele vai receber eventuais danos sofridos, que o exequente vai ter como reparar esses danos. Nós verificamos também a dispensa dessa caução, quando ela é possível. O Código trouxe as possibilidades onde essa dispensa ela é possível. Nós verificamos também que no cumprimento provisório de sentença, transcorrido aquele prazo de 15 dias para o pagamento, incide também os honorários e os 10% de multa, tá? Então, verificando todas essas questões aí, da natureza, dos requisitos do cumprimento provisório de sentença, nós vamos seguir para falar um pouquinho agora sobre o cumprimento definitivo de sentença e o seu procedimento.